A Flor do Pântano, parte 4. Já era tarde quando o padre voltou para o seu quarto, sombrio e excitado. Ele releu a escritura de doação de uma soma bastante considerável a favor da Sociedade de Propagação do Catolicismo e depois a jogou na gaveta da sua escrivaninha. Paguei caro por este pedaço de papel para alegrar o vosso reverendíssimo arcebispo. Porém, como foi asqueroso comprá-lo à custa de favores da velha bruxa. Que repugnante! É isso que é devoção à igreja? Que não tinha sido citada no meu voto. Talvez isso faça parte da noção obediência? Ele caiu numa risada maldosa e maliciosa, e ao fechar com estrondo a mesa, resmungou entre dentes. Se sou obrigado a servir a igreja de uma tal maneira, então, evidentemente, posso sem remorso aproveitar do mesmo modo para interesse próprio, para gozo próprio. Uns dias depois, um dos fazendeiros vizinhos promoveu um piquenique por ocasião de uma solenidade familiar. O conde achou necessário participar deste festejo e desejou que Marina o acompanhasse. Como de costume, ela concordou sem protestar e, na hora combinada, sentou-se na carruagem ao lado do marido. A viagem realizava-se em completo silêncio. Encostada no canto da carruagem, Marina estava pensativa, esquecida do seu vizinho. Ao contrário, os olhos de Stanislav espiavam ternamente o corpo cativante da sua esposa e parecia-lhe que ela nunca havia sido tão bela como naquele dia. A indiferença completa e aberta de Marina o irritava e ofendia. Estragado até fartar-se com as vitórias na alta sociedade. Este fracasso com a própria esposa o deixava furioso. Durante a festa, Marina foi um grande êxito, e uma multidão de admiradores cumulava de amabilidade e atenção. Ela estava muito bonita de vestido branco, adorno com rendas que combinavam extremamente com a sua beleza aérea e seus lentos movimentos graciosos. Stanislav sufocava-se de raiva e começou a cortejar abertamente uma viúva, atraente e sedutora, procurando excitar o ciúme da esposa, mas esta nem percebeu o flerte do marido, e somente a sociedade se surpreendeu com a leviandade do jovem conde. Durante o almoço que encerrou a festa, Stanislav tinha bebido mais do que o de costume, e agora voltava para casa com cabeça quente, excitado pela raiva dos ciúmes, o amor próprio ofendido e a paixão. Apesar de guardar tenazmente silêncio durante toda a viagem, inventava meios para pôr fim às relações com a sua esposa, que tinham se tornado insuportáveis para ele. Nesse instante, a carruagem entrou no parque e, ao chocar-se com alguma coisa, parou. Respondendo à pergunta do conde, o cocheiro disse que um dos cavalos tropeçara e parece torcer uma pata, mas mesmo com dificuldade ainda dava para ir a passo lento até o castelo. Então, o conde mandou o criado buscar um cavalo de casa, enquanto eles continuariam devagarzinho. A noite está maravilhosa e nós poderíamos chegar a casa a pé para não cansar o pobre animal, notou Marina, assomando a janela e olhando ao redor onde eles estavam. Ao sentar novamente no seu lugar, ela se chocou com o marido, que também olhava pela janela e sua face tocou a dela. Com esse toque, toda a sua paixão acendeu-se num instante. Abraçando a sua esposa, ele a estreitou e a cobriu com beijos ardentes. Mara, Mara, livre-se das sombras que foram despertadas entre nós pela maldade humana e não nos deixam viver uma vida natural. Sussurrava ele beijando-a. Você não tem culpa de um acaso fatal tenha feito com que me encontrasse com a sua mãe. Deixe-me amá-la, e você me ame também. Esse é o nosso direito, o nosso dever. Marina rechaçava silenciosamente e tentava libertar-se. Deixe-me. Você não pode proceder desse jeito. Não me obrigue a gritar perante todo mundo, murmurou ela sufocando. Pode gritar, para mim tanto faz. Todo mundo faz rir de você, que grita quando o marido a abraça. Com uma força que ele nem imaginava que ela tivesse, ela o empurrou e, abrindo a porta, desceu. Depois de pular uma vala da estrada, ela se encontrou numa alameda conhecida do parque. Mais adiante começava um matagal,
cortado de caminhos em várias direções e chamado de labirinto. Marina queria o mais rápido possível chegar até lá, para que pudesse se esconder no parque, e mais ainda porque caía o crepúsculo. Mas Stanislav adivinhou a sua intenção e queria explicar-se, já que a própria questão sobre suas relações estava na ordem do dia. Sem perder tempo, ele desceu rápido da carruagem. Vá devagarzinho, Wojtek. Enquanto eu e a condessa vamos a pé para casa, gritou ele para o cocheiro e foi atrás da esposa. Marina sabia que o conde a qualquer momento a alcançaria, e quanto mais ela se afastasse da estrada, tanto mais rápido arriscaria ficar sob o domínio do marido, a quem nunca antes tinha visto no estado tão excitado, mas a repugnância e a raiva logo lhe devolveram a coragem. Não longe dali, agitando-se e formando espuma, corria o rio. A margem neste lugar era alta e abrupta. Ela se lançou até o rio e encostou-se à árvore no momento em que o marido, ofegante e furioso, aproximou-se dela. O que significa sua ofensa e esta perseguição? Será que cumpre a promessa deste jeito? Eu considerava o senhor mais honesto. Uma profunda indignação e desprezo percebia-se no tom da sua voz. Isto significa somente que, como louco, eu prometi coisas que não sou capaz de cumprir. E no que se refere à vida ridícula e anormal que nós levamos, assim não pode continuar. Para mim chega, entendeu? Conforme todas as leis de Deus e humanas, você me pertence. Você é minha esposa e eu amo você. A voz tremia de cólera e paixão. Quando me casei com o Senhor, não sabia do passado. Me entenda, sou a filha daquela que o Senhor amava somente há um ano atrás. Eu não perdi ainda o temor a Deus e ao pecado terrível que agora está entre nós. Tudo isso é uma besteira, um romantismo obsoleto. Fora de si, interrompeu o conde. Deu uma olhada ao redor e veja o que está acontecendo na sociedade. A cada passo você verá ora o pai que namora sua nora, ora as senhoras que têm como admiradores os maridos das suas irmãs. No que se refere aos homens que se casam com as filhas de suas ex-amantes, a beça e os raios dos céus não os atingem. Já passaram os tempos quando acreditava em ameaças dos suplícios do inferno. Quanto a mim, quero achar a felicidade nos seus braços, encantadora. Os seus olhinhos aveludados me enfeitiçaram, e queira ou não será minha. Eu prefiro morrer neste rio a tal felicidade. Será que o Senhor não entende que repugnância invencível me inspira o seu amor sujo, e o Senhor próprio, crápula que não tem fé nem escrúpulos? Sim, o Senhor é detestável e asqueroso para mim. Claro, nada posso fazer contra a violência, mas saiba que o dia em que o Senhor violar a promessa que me deu será o último da minha vida. Vendo que o conde, com o rosto corado, pretendia aproximar-se, ela agilmente deu alguns passos para trás até a margem. Saia do meu caminho e deixe-me voltar para casa. Será que o Senhor tenciona como um bandido me desonrar na estrada principal? Pronunciou ela com voz trêmula. Por causa do movimento rápido de Marina, um pedaço de terra desmoronou da beira e sob seus pés pedras começaram a cair fazendo barulho na água. Assustado, o conde ficou pálido e pôs-se a retroceder. Pode ir, mas saiba que na hora certa nós reataremos esta conversa. Prefiro dizer toda a verdade ao seu pai e estarei pronto a bater-me com ele em duelo do que arrastar tal vida. Ele girou e desapareceu depois da curva da alameda. Aturdida, Marina ficou parada por algum tempo. Depois foi para o castelo. Tudo nela tremia e doía por dentro, o coração batia forte. Ela vira claramente a paixão nos olhos do marido. Isso significava que a sua única defesa segura, a indiferença de Stanislav, não existia mais. Entretanto, aos olhos dos estranhos, o conde estaria certo, enquanto a sua conduta em relação ao marido, aparentemente escolhido livremente por ela, seria julgada como imperdoável. Ela duvidava, claro, que ele cumprisse a sua ameaça. Mas e se ele, por vingança, procedesse como tinha ameaçado? O que aconteceria então? Só em pensar nisso, o suor frio cobriu sua testa. Além disso, se alguma coisa chegasse até seu pai sobre sua discórdia familiar, este rubor com certeza despertaria sua antiga suspeita, motivada pelos ciúmes que fora dissipada
somente com o casamento dela com Zemovetsky. Ela lembrou alguns episódios pesados desse tipo. No dia inesquecível do choque com Tudeuskaya, a própria Juliana confessara que o seu marido por mais de uma vez fizera cenas por causa de Stanislav. Exatamente isto servira de motivo para a decisão de Marina. Agora, de um modo ou de outro, se a verdade fosse desvendada, o sacrifício dela teria sido inútil. Ocupada com seus pensamentos que causavam ansiedade, Marina andava rapidamente e não prestava atenção nem para as moitas, montículos e galhos que rasgavam seu vestido, nem para o orvalho que molhava os seus pés. Impensadamente ela andava ao longo do rio, que parecia um defensor fiel, e por isso fez um longo caminho ao seu redor. Já era noite quando ela se aproximava do castelo. A lua estava em quarto crescente, iluminava com a sua luz embaciada uma alameda ao longo do muro da casa. Marina andava rapidamente, e de repente deu-se com a alta figura do padre, a qual não tinha notado antes. Como? A condessa voltou sozinha, ainda a pé? Perguntou o padre, surpreso. Sim, o cavalo torceu a pata e foi obrigada a descer da carruagem. Por isso eu cheguei atravessando o parque. Sem vontade, respondeu ela, querendo passar. Mas o olhar penetrante do padre já notara que o seu vestido estava sujo e molhado, uma das mangas rasgada, seu rosto pálido e profundamente abatido. Era notório que alguma coisa tinha acontecido entre os esposos e o padre tinha que saber o que exatamente tinha ocorrido. Será que o conde deixou a senhora voltar sozinha? Desconfiado, perguntou ele. Deve ter acontecido alguma coisa, a senhora tão pálida e desolada. Ele pegou a mão fria de Marina e apertou com toda a força. Diga-me, o que abalou a senhora? Seja sincera comigo, condessa. A senhora anda por aí sozinha, sem qualquer apoio e sem um conselho no meio da senhora e a dívida, que a odeia, e o conde que não é tão indiferente como lhe parece. Abra-se comigo e aceite a minha ajuda. Se a minha experiência de vida, o conhecimento e a autoridade eclesiástica podem ser úteis para a senhora, aproveite sem medo, faça o favor. Marina não tirou a mão. A voz dele emitiu um interesse sincero e caloroso. Nos olhos refletia-se a compaixão do adulto que desejaria consolar uma criança. Sim, o que ele dizia era justo. Ela estava sozinha por aí, sem amigo e sem conselheiro. Marina estava em tal estado de espírito que aspirava a desabafar a sua dor. Ouvir uma palavra de consolo e um conselho sábio que poderiam acalmar o seu desacordo espiritual. E por que não aconselhasse com ele? Ele era a única pessoa que lhe estendia a mão para prestar ajuda. Devido à sua inexperiência, não suspeitava nem um pouco que o padre pudesse alimentar um sentimento mais ardente do que parecia, e que sob sua batina pudesse se esconder uma paixão mais forte e persistente do que a de Stanislav, que em toda a sua vida amara mulheres até fartar-se, enquanto o outro, pela primeira vez na sua vida, estava escravizado por esse sentimento. Obrigada pelas boas palavras, padre, pois o senhor é também servidor do mesmo Deus que nós dois adoramos. Então, por que não posso expor os tormentos do meu coração? Disse ela em voz baixa. Aconteceu uma cena desagradável entre o conde e mim, que mostrou claramente que a palavra que me foi dada depois do nosso casamento não mais tem me protegido. Não vejo saída para esta situação e nem posso me defender abertamente, pois poderá provocar rumores ou mesmo um escândalo ruidoso, que arriscaria chegar até meu pai e reduzir a nada o meu sacrifício. Entretanto, a minha morte poderia resolver tudo. Cansei-me de viver e não valorizo mais a existência, porém uma dúvida me detém em tortura. Como Deus condenará a minha alma rebelde, se por decisão própria comparecer ante ele sem ser chamada? O padre estremeceu e olhou atentamente para o seu rosto desolado e olhos úmidos de lágrimas, que entre nós mortais ousaria definir os limites da piedade de Deus, mas a minha igreja considera que o suicídio é um pecado tão penoso que priva o morto do túmulo bento, das orações e o expulsa do cemitério. A igreja ensina que a alma sofredora do suicida vagueia na escuridão do inferno. Será que sua doutrina religiosa não prega o mesmo? O padre que guia sua consciência deveria explicar-lhe que só pensar nisso já é um pecado horrível.
Será que a senhora não tem um confessor que possa consolá-la e dar-lhe apoio? Marina baixou a cabeça e absteve-se da resposta direta. Sim, a minha igreja também condena a morte por vontade própria, e eu me tornaria uma pária se me suicidasse. Entretanto, o que me resta para poder evitar as relações com o meu marido, que provoca em mim somente repugnância? O senhor é o confessor dele. Será que eu não poderia colocar na cabeça do conde que o seu sentimento, a sua paixão é odiosa para mim? Convencê-lo de que uma pessoa honesta tem o dever de cumprir a palavra dada? Farei o máximo possível, disse o padre, depois de guardar silêncio por um certo tempo. Sem dúvida, o conde não evitou a influência prejudicial do ambiente, da feia e amoral sociedade que o cerca. A conduta dele mostra o quão pouco ele se restringe às regras da moral cristã, que rejeita diretamente quando ela o detém. Mesmo assim, ele acredita em Deus e é acessível à voz da consciência. Tentarei persuadi-lo. Em todo caso, a senhora poderá contar com minha ajuda e apoio. Agradeço muito, senhor, respondeu Marina, apertando a mão dele com gratidão, e apressadamente se dirigiu ao seu quarto. Stanislav voltou enfurecido para o seu quarto. Ele não esperava encontrar uma resistência e desprezo desses por parte da menina, a quem ele outrora mal se dignava olhar e sempre achara sem graça, insípida, em comparação com a beleza brilhante de Juliana ou a beleza demoníaca de Nadeja e de outras mulheres ardentes que deleitavam a vida agitada no rico farrista. O obstáculo moral que os dividia voltou a sua atenção para Marina, e de repente a sua tenra beleza sonhadora, a graça acanhada e aquela intactibilidade que se sentia nela encantaram-no. Mais tarde, este sentimento muito rapidamente transformou-se em uma louca paixão, que a resistência de Marina inflamava mais ainda. O fato de que esta mulher, sendo seu patrimônio, o rejeitava, deixava furioso Stanislav e despertava um verdadeiro ódio para com a condessa. Se essa megera, dominada por um fanatismo estúpido e um ódio cego a tudo que é russo, não tivesse desvendado o passado a Marina, ele jamais se encontraria nessa horrível situação perante a própria esposa. Como um tigre na jaula, ele atravessava o seu quarto inventando planos, um mais arriscado que o outro, para poder pôr fim ao seu estado insuportável. De qualquer maneira, ele não queria mais viver sob o mesmo teto que a sua avó. Resolveu partir de Tcharna. Podia ser que Marina criasse juízo e fizesse as pazes com ele em um outro ambiente. O conde passou uma noite horrível e de manhã dirigiu-se ao aposento da sua avó para declarar a sua decisão, que com certeza deixaria furiosa, mas ela não poderia impedi-lo porque a herança que ele recebera da mãe fê-lo totalmente independente. A condessa Jadwiga estava na sua saleta e, desfiando o rosário, folheava o livro Descrição da Vida dos Mártires, tendo um aspecto devoto. Quando o neto entrou, ela fechou o livro. "Por que você está tão pálido e carrancudo, meu amigo?" perguntou ela com um sorriso, estendendo-lhe a mão. Mas Stanislav parecia não ver a mão estendida. Sua voz tremia de raiva contida enquanto ele respondia: "Que pergunta inocente, depois daquela imundícia incrível que você fez, ao semear a discórdia entre mim e minha esposa. Há tempos que eu quero exigir a sua explicação. Com que direito você se mete na minha vida privada? Você sabia o que forçou o nosso casamento e deu seu consentimento." Depois tirou a faixa perfidamente dos olhos dessa menina ingênua, abriu o passado e com isso criou um inferno para mim, colocando-se numa situação horrível. "A minha consciência obrigou-me a fazer isso", interrompeu a condessa com um tom decisivo. "Eu tinha que consentir com seu casamento para salvar a honra de Juliana, porém deixar que houvesse entre vocês relações íntimas seria entrar em contradição com meu dever de cristã e pisotear o fundamento das normas morais." O conde corou e mediu-a com um olhar de profundo desprezo. Você tem medo de violar as normas da moral e do dever cristão? Ha, ha, ha! E deu uma gargalhada em voz alta. "Por que imitou uma avó? Não sou um menino e não tão bobo ou cego para não perceber que papel desempenhava na sua vida o padre Ignati e qual desempenha atualmente o padre Cassaveri. E por isso duvido
que essas relações encaixem no termo dever da moral cristã, mas não me toque, e por favor não se refira a ela para justificar as suas patifarias. Não é a inspiração de me salvar do pecado que a conduz neste caso, mas o ódio cego pela religião que Marina professa e pela sua origem russa. Se eu me casasse com uma polonesa, mesmo que uma devassa mais católica, você não diria nada, mas com uma ortodoxa, você resolveu me separar. Então eu vim para dizer a você que estou farto de sua tutela e que penso sair de Tcharna. Daqui a alguns dias viajarei para o exterior. Dou para você plena liberdade para praticar virtudes cristãs com a ajuda do padre e desejo que vá para junto com ele diretamente ao paraíso. Sem esperar a resposta, ele girou e foi embora. A condessa não disse nada por uma simples razão. Ela não conseguia proferir uma palavra. Seu rosto ficou rubro e lilás. A fúria apertou sua garganta e durante um minuto ela pensava que ia sufocar. Irracível, brusca, cruel e arrogante. Graças à sua fortuna, a condessa e a dívida não tolerava objeções e menos ainda críticas aos seus atos. Ainda nunca ninguém tivera coragem de pôr a nu, indicar a base das relações dela com os confessores, as quais ela considerava perdoáveis e legais. Jamais Stanislav se decidira a fazer uma alusão deste tipo. De repente ele a insultava com insolência e por culpa de quem? Por causa desta detestável moscovita herege. Dentro dela despertou uma tal raiva contra a pobre Marina que se ela caísse na mão da condessa seria capaz de estrangulá-la. Mas esta tempestade logo se acalmou, dissimulada sob a aparência da habitual afeição astuta da condessa. Somente nos olhos dela ainda brilhava um sorriso diabólico. Você não sairá para lugar algum, simplesmente desaparecerá para não servir de obstáculo, para salvar o espírito do seu tolo marido e não provocar novas afrontas contra mim. Resmungou ela e ficou pensativa. Mais tarde ela chamou a empregada e mandou buscar o padre Xaveri, outro que também passou uma noite horrível. O acontecimento da véspera, inesperadamente, perturbou a tranquilidade aparente e despertou-lhe um acesso de ciúme. Ele passou toda a noite sem poder conciliar o sono, pensando em vários modos de separar Marina e seu marido, e ainda estava completamente absorvido por estes pensamentos quando foi chamado para o quarto de Zimovletskaya. A condessa começou perguntando como estavam as coisas em relação à conversão de Marina. A sua prudência excessiva, padre, destruirá todo o seu trabalho, notou sarcasticamente ela quando ouviu uma resposta evasiva do confessor. Tenho que lhe dizer que esta mulher leviana fez Stanislav se apaixonar por ela de tal maneira que eu nem poderia imaginar. Agora ele está louco por esta mulher de face pálida e me acusa de roubar-lhe a felicidade. Depois de dizer muitas insolências e injúrias, declarou que viajará para o exterior com sua esposa e não voltará mais aqui. O padre empalideceu. Seu rosto refletia ansiedade e tal embaraço que a condessa estremeceu e lançou um golpe de vista de desconfiança para ele. Que significa essa agitação? Será que Xaveri também fora apanhado nas malhas da rede da moscovita, assim como Stanislav? No mesmo instante, ela lembrou que ultimamente o padre estava mudado. Triste e pensativo, ele parecia evitá-la, perder o antigo afinco pelos interesses da igreja. A condessa cerrou os dentes. Era só o que faltava, que o seu confessor se apaixonasse por aquela herege. Essa não. Logo ela colocaria um fim a isso, e Marina pagaria caro por suas vitórias inoportunas. Aparentemente ela não se traía com nada, e depois da curta conversa deixou o padre sair, o qual foi embora com alívio no coração. O dia foi fatigante e entediado. O conde almoçou sozinho no seu aposento, para depois partir sem dizer aonde ou quando voltaria. Marina também não deixara o quarto, mas ao saber que o conde havia partido, deu um suspiro de alívio. Graças a Deus! Podia ser que por alguns dias ela estivesse livre da presença dele e não precisasse mais temer que ele fizesse novas cenas. À noite ela resolveu visitar como sempre a velha condessa porque não queria chamar sua atenção. Na sala de visitas, ela só encontrou o padre Xaveri, que percorria o pacote de novas músicas enviadas de manhã
e a senhora Camila, que juntava as revistas ilustradas. A comensal lhe disse que a condessa não estava bem e descansava, mas que apareceria na hora do chá. Enquanto isso, pedia que não se acanhasse e que se ocupasse com a música tocando piano. Ao responder com gentileza à profunda reverência do padre, Marina notou que ele estava muito pálido e tinha um olhar febril e inquieto. O senhor hoje me parece não estar muito bem, padre. O senhor não está com uma boa aparência? Perguntou ela com simpatia. Este corou e, embaraçado, murmurou um agradecimento, mas disse que estava perfeito e sentou-se para estudar uma música nova. Marina sentou-se na poltrona na cavidade da janela, onde sempre costumava ficar, e preparou-se para escutar a sinfonia que lhe interessava. Logo percebeu que o padre tinha uma disposição um tanto especial, compreendia as músicas com dificuldade, errava frequentemente. Depois parecia esquecer totalmente o caderno aberto à sua frente e não virava mais as folhas. Porém, ele tocava cada vez mais e mais estranho. O piano retumbava, gemia dolorosamente e chorava, sacudindo os nervos com uma torrente de sons selvagens e bruscos, os quais refletiam aquela discordância que reinava no seu espírito. Parecia uma música diabólica, onde se misturavam todas as paixões humanas. Um tremor frio percorreu o corpo de Marina. Surpresa, ela examinava o rosto pálido do padre, enquanto este olhava para um lugar longínquo, com olhar ardente e parecia esquecer onde estava. Finalmente, Marina não aguentou. Não conseguia escutar por muito tempo aquela música que quebrava os seus nervos e lhe causava uma dor quase física. Levantou-se de um salto do seu lugar, correu para o piano e pôs a sua mão em cima da mão do padre. Espere, espere, padre. Pare essa música terrível. Podem pensar que o senhor quer convocar todos os demônios, disse ela com emoção. O padre estremeceu como se fosse acordado de um sono profundo e deixou cair as mãos sem forças. Entretanto, a tempestade que se transportava nele, o que ele emitia nos sons furiosos, continuava a ferver no seu interior. Ele olhava para ela com um olhar sombrio e devorador, com uma tal expressão que ela não havia visto nunca. Depois ele enrubesceu e pôs-se a rir de modo selvagem. Pois eu gosto desta música diabólica, sussurrou com uma voz trêmula de emoção. Eu imagino que estou dançando numa festa, onde tudo é permitido e todos são iguais, o camponês, o soldado e o padre, onde posso saciar todos os meus desejos, onde possuo a onipotência do mal, onde não preciso propagar a adoração de Deus, que condena suas criações ao sofrimento infernal. Ele se levantou, continuando a falar, sufocando e olhando atentamente nos olhos dela. Você me chamou diretamente desta festa, mulher sedutora. Você despertou os demônios que estavam adormecidos no meu íntimo. Eu me apaixonei por você. Eu quero me embriagar com a felicidade e chamo todo o inferno para que me ajude. Estupefata, Marina olhava com medo para ele. Será que enlouqueceu? Passou na sua cabeça. Ela retrocedeu e teve a intenção de correr, mas neste momento ele a abraçou fortemente até doer, apertou-a contra si e cobriu seu rosto com beijos ardentes. A repugnância e o medo como que a imobilizaram, mas dentro de um instante, ela com todas as suas forças empurrou o padre, de tal jeito que ele começou a cambalear, e uma bofetada sonora reproduziu-se na sua face barbeada. Descarado, fora de si, exclamou ela, miserável que esqueceu a sua dignidade e falta ao respeito a uma mulher. Ela saiu correndo do quarto. O padre encostou-se na parede e fechou os olhos. Agora ele novamente ficava pálido, e a marca da bofetada recebida ardia claramente na sua face descorada. Ele tremia como se tivesse febre. A lembrança da repugnância e desprezo que se refletiu nos olhos de Marina o torturavam mais dolorosamente que a marca na sua face. Ela o repudiara como uma cobra, espancara como um cachorro. Asperamente lembrou-lhe sobre suas vestes, essa batina que sempre cortava caminho para todas as alegrias do viver, acessíveis para as outras pessoas. Um suspiro penoso ou um gemido escapou-lhe, mas aquele domínio de si com que tinha sido criado novamente começava a dominá-lo, apesar de ter temporariamente ficado abalado pelo ímpeto da paixão.
Ele passou a mão na face coberta com suor frio e pôs-se ereto, tencionando também sair, mas neste momento encontrou-se com os olhos da velha condessa, que estava na entrada de sua saleta e olhava para ele com atenção e escárnio. O que aconselhou o padre? O senhor está muito perturbado por alguma razão, porque essa mancha vermelha no seu rosto é o sinal da bufetada que me deu a jovem condessa, quando tentei mais insistentemente convencê-la da necessidade de renegar a sua heresia e convertê-la à verdadeira fé. Como a senhora vê, a tarefa que me incutiu é cheia de perigos e aborrecimentos, respondeu sombriamente ele. Um sorriso maldoso percorreu o rosto da condessa. Estou surpresa, meu pobre amigo. Eu nem imaginava que esta gata selvagem ousasse ofendê-lo seriamente. Entretanto, vejo que chegou a hora de ajudá-lo na difícil tarefa de converter nossa jovem selvagem e pôr à sua disposição meios mais efetivos que a sua música maravilhosa. Vamos para o meu oratório, padre, e juntos discutiremos esta importante questão. Capítulo 8. Marina voltou para sua casa revoltada até o fundo da alma. A pensar como fora ultrajada, fervia de indignação. Mas à medida que se acalmava, o medo e o desespero sucediam à raiva. Sentia-se uma mosca que caíra na teia de aranha. Agora o perigo a ameaçava de dois lados. Não somente o marido a perseguira com seu amor, mas também esse descarado e devasso padre, que pela sua ingenuidade achava o seu protetor. Por muito tempo ela caminhou pelo quarto, procurando a saída para sua situação insuportável, e finalmente chegou à conclusão que tinha que aproveitar a ausência do conde e sair dali. Diria para a velha condessa que ia visitar um parente que adoeceu, mas na realidade se esconderia num mosteiro e de lá escreveria para o conde sobre o divórcio. Todas as preocupações passadas provocaram-lhe uma forte enxaqueca e ela foi dormir, deixando para o outro dia a realização das suas intenções. No dia seguinte, depois de tomar o café, Marina pediu o chapéu, o guarda-chuva e desceu para o jardim. Ela autorizou a criada para que fosse à casa do intendente da zona florestal, onde se realizava um batismo, e onde Camila substituía a senhora condessa na qualidade de madrinha. Fora também quase toda a criadagem com a licença da velha condessa, e até o segundo cozinheiro. Enviaram para a preparação da comida para a festa. A dor de cabeça ainda não passara depois dos acontecimentos na véspera, mas esperava que passasse ao ar livre, pois tinha pela frente que estudar todos os pormenores da sua partida, de que ela tencionava falar com a condessa à noite. Por precaução, ela colocou um revólver no bolso. Evitando se encontrar com o padre, ela foi para a parte deserta do parque e ficou lá sentada durante várias horas. Depois resolveu voltar para o castelo, examinando temerosamente as alamedas. Entretanto, ao seu redor estava vazio, e ela já se aproximava da casa sem encontrar ninguém. Perto do terraço que dava para o seu quarto, Marina encontrou a velha condessa. Esta lhe contou amavelmente que também passeava e convidou-a para que visitasse para tomar uma xícara de chocolate. Nós mesmas o prepararemos, porque Camila não está e somente ela sabe me contentar. Mas é necessário matar a fome, porque hoje teremos o almoço mais tarde. A propósito, eu lhe mostrarei a minha coleção de rendas antigas, terminou bondosamente a condessa. Marina, com prazer, teria recusado o convite. Tanto a condessa lhe era repugnante, como as rendas não lhe interessavam, especialmente agora quando ela pensava em coisas completamente diferentes. Mas ela achou que não ficaria bem recusar o convite. Além do mais, ela teria a possibilidade de comunicar sua partida. Ela foi para a saleta da condessa. Enquanto a outra preparava o chocolate, Marina lhe contou sobre a doença da sua tia, superior do convento, e o seu desejo de passar alguns dias no mosteiro enquanto o conde estava fora. Aparentemente, a velha condessa concordou com ela. Claro, vá visitar sua doente. Tenho certeza de que Stanislav não terá nada contra isso. Afinal, ele poderá ir buscá-la depois, disse ela, oferecendo a xícara de chocolate. Eu até pensei em deixar uma carta para ele antes de partir. Conversando, ela tomou o chocolate e comeu um doce, quando de repente sentiu que suas mãos e pés pareciam encher-se de chumbo. Quando assustada, ela tentou levantar-se e ficou tonta. Sentiu que as pernas fraquejavam e caiu no sofá.
Tudo começou a girar ante seus olhos e sentiu como se caísse num abismo escuro. Depois ela perdeu a consciência. A condessa abaixou-se sobre ela, levantou sua mão fria que caiu sem forças. Um sorriso maldoso torceu sua boca. A sua caminhada acabou, beldade, e a cela onde vou encarcerá-la será o seu túmulo. Mas antes converterei você para a nossa religião e farei de você a moça quieta e obediente. Ela abriu a porta do oratório, na entrada do qual o padre a esperava. Rápido, padre, me ajude a levá-la. Já é tarde. Entretanto, o senhor tem que chegar na hora na casa do intendente da zona florestal. O padre se aproximou e, com olhar sombrio e severo, olhou para Marina, que estava deitada, desmaiada no sofá, branca como seu vestido de musselina. Agasalha bem com este chale. Lá embaixo está frio e eu não quero causar desgosto a Stanislav ao resfriar o seu tesouro, disse a condessa, dando risadinhas com desprezo. O padre enrolou Marina no chale quente de lã, carregando nos braços, levou a passagem secreta seguindo a condessa, que levava uma lanterna acesa. Cada nervo começou a vibrar, enquanto ele tocou o corpo esbelto de Marina, cujos cabelos sedosos tocavam sua face. A condessa, que o observava, notou como ele enrusbecia e como tremiam suas mãos, e uma expressão de ódio por ciúmes refletiu nos seus olhos. Você é muito suspeito, meu respeitável confessor. Convém observar você. Agora, somente na minha presença você vai trabalhar na conversão desta herege, pensou ela maldosamente. O subterrâneo parecia estar preparado de antemão para receber a nova vítima. A lâmpada no teto estava acesa. A palha podre no banco de pedra fora substituída por um colchão, um travesseiro e um cobertor de lã. Havia uma cesta no chão e foram colocados uma jarra com água e um copo na mesa ao lado do açoite. Colocaram Marina na cama e a condessa arrancou um pedaço da renda da manga da moça. Depois os dois cúmplices saíram, fechando cuidadosamente a porta. Somente por volta do meio-dia perceberam a ausência de Marina e começaram a procurá-la por toda parte. A condessa parecia surpresa e disse que, apesar de não ter visto Marina, achava que ela fora para algum lugar longe dali e por isso demorava para voltar. Mas quando caiu a noite e Marina não aparecia ainda, a condessa alertou todo mundo no castelo, e os criados que tinham voltado da festa do intendente da zona florestal foram enviados para procurar por todos os lados. Evidentemente, a busca não deu em nada, nem à noite nem no dia seguinte. Interrogaram as pessoas, mas ninguém sabia de nada. Somente um menino jardineiro disse que vira a jovem condessa dirigindo-se ao labirinto. Então a busca foi canalizada para este lado, e ao meio de um dos criados achou na declive do rio um chapéu completamente amassado e o pedaço da renda de seu vestido no arbusto. A empregada confirmou que foi o mesmo chapéu que de manhã tinha dado para sua patroa, e que exatamente com tal renda fora ornado o vestido dela. Porém, com isso, todas as pistas cessaram. Não tiveram nenhuma indicação do que tinha acontecido com a jovem mulher, que desapareceu como por encanto. 3 dias depois do desaparecimento de Marina, Stanislav voltou. Exatamente naquela época, procuravam no rio corpo com gongos e não somente o povo do castelo, mas até os camponeses vizinhos participavam da busca. A notícia do desaparecimento misterioso da sua esposa deixou o conde como que fulminado e levou ao desespero. Participou ativamente da busca. Ele próprio interrogou todas as pessoas existentes no castelo, junto com os moradores das redondezas, e voltou para casa exausto somente à noite. Após mandar um telegrama com a notícia sobre a desgraça que tinha acontecido, o conde recolheu-se para o seu aposento, para poder analisar com tranquilidade tudo o que tinha ocorrido na sua ausência. A sua primeira suposição foi que Marina tinha fugido, mas imediatamente ele compreendeu que estava errado. Revistou todo o aposento da esposa e em toda parte encontrou a perfeita ordem. Suas coisas, seu vestido e o dinheiro ninguém tocara. Seria incrível que ela saísse sem casaco, vestida somente com um vestido de musselina e de tal jeito que ninguém a tivesse visto. Agora ele se culpava por ter deixado o castelo por algum tempo. E se ele estivesse em casa, não teria acontecido nenhum crime, e a certeza que aqui se escondia justamente um crime crescia nele a cada minuto.
mas quem o teria cometido? De repente ficou pálido, estremeceu e deixou-se cair na poltrona. Um pensamento atravessou seu cérebro, de que sua avó estava envolvida neste caso. Ele rapidamente considerou e ponderou sobre o ódio dela para com Marina, o seu cego e estúpido fanatismo, a indubitável raiva provocada na alma vingativa da velha pela última conversa, quando ele discutiu claramente com a condessa sobre a sua ligação amorosa com o padre. Não há dúvida, foi ela quem recolheu Marina por raiva e vingança, mas como e onde? Poderia ser que já tivessem acabado com ela e jogado o corpo no esconderijo. Ela conhecia no velho ninho todos os recantos pelos quais ele, o pândego mundano, não se interessava nunca. Entretanto, se a verdade um dia fosse desvendada, que vergonha cairia sobre o nome de Zaimovédsky. Por outro lado, seria indigno não vingar a morte de Marina e deixar impune o crime desta velha coroca. A cabeça do conde ficou tonta por causa da emoção. Toda a noite ele passou em claro, pensando e em desassossego. Finalmente chegou à conclusão de que antes de tomar uma decisão definitiva, deveria espiar e observar a velha. A droga que tinha dado para Marina foi tão forte que o sono dela durou um dia e uma noite, e ela acordou com a cabeça pesada. Sentiu uma opressão no peito. Surpreendida, lançou um olhar cansado sobre o ambiente desconhecido. Isso é um pesadelo, pensou ela, fechando os olhos cansados. O ar pestilento a fez sentir calafrios. Além disso, estava com a garganta ressecada e sentiu uma sede que a torturava. Ela abriu os olhos e ergueu-se. Não, aquilo não era um sonho. Horrorizada mais uma vez, lançou um olhar ao redor sobre uma mesa de pedra, uma porta pesada, guarnecida de metal, uma lâmpada que fumegava sob o teto, a cruz na parede e uma cama onde ela estava deitada, pois ela estava numa prisão. Apavorada, Marina correu para a porta e tentou abri-la. Ela batia e gritava, mas a mesa de carvalho não cedia sob as suas mãos, a sua voz cessava sob a abóbada. Ela contornou sua prisão procurando uma saída, mas rapidamente convenceu-se que todos os esforços eram inúteis. Finalmente aproximou-se da cama e deixou-se cair nela sem forças. Marina começou a compreender que caíra numa armadilha. Lembrou o chocolate que lhe tinham servido e a perda da consciência depois. Mas, entretanto, com que objetivo ela fora presa? Será que queriam matá-la? Em todo caso, ela estava agora sob o domínio desta velha imprestável, que a odiava, ou talvez sob o domínio do padre, que revelara sua paixão por ela. Ela estremeceu de repugnância e a sua imaginação começou a desenhar-se quadros de horror. Desatando em pranto, ela caiu de joelhos perante o crucifixo e começou a rezar ardentemente com lágrimas. Depois de derramar todas as lágrimas que tinha, ficou novamente com sede e a fome também fez-se sentir. Aproximou-se da mesa, tomou um copo de água e revisou a cesta. Nela achou pão, vinho e carne. Após comer um pedaço de pão, Marina voltou para a cama. Começou a sentir tontura por causa do cansaço e da comoção que tinha passado, e logo dormiu um sono pesado e desassossegado. Não saberia dizer por quanto tempo ela dormiu, mas ela foi acordada pelo ranger da porta que se abria. A raiva e o medo levantaram-na. A condessa entrou com a lanterna acesa que colocou na mesa. Atrás dela estava o padre, com a vela acesa na mão, e fechou a porta. A expressão no rosto da condessa era cruel e maliciosa, e do padre era sorumbática e concentrada. Enrusbecida de indignação, Marina mediu o inimigo com olhar raivoso. Revoltada pela violência a qual fora submetida, ela esqueceu qualquer medo. Que espécie de cilada pérfida vocês armaram contra mim? Como se atreve a me deixar presa? O que vocês querem de mim? Deixem-me sair imediatamente ou custará caro a vocês, gritou ela com a voz surda e instável de emoção. Ah, como a senhora é irracível, minha filha. A senhora me crivou de perguntas, respondeu com escárnio a condessa, olhando maldosamente para a moça. Entretanto, o lugar da sua estadia deveria dar-lhe uma ideia de que, na sua situação, seria útil ser mais humilde e pedir em vez de ameaçar. Eu quero sair daqui, quero voltar para a casa do meu pai. Nesta condição estou pronta até a guardar silêncio da conduta indigna da senhora. Muito obrigada.
mas não posso aproveitar a generosidade da senhora. Stanislav está tão apaixonado pela senhora que não deixará sair de perto dele. Ele decidiu fazer as pazes com a senhora. Daí que antes deve se converter a esposa dele à verdadeira fé, como o dever me manda. A partir de hoje, nós daremos início à instrução. O padre será o seu mentor e confessor, mas aviso que muito severo. Querendo ou não, a senhora será católica. Agora, pois, chega de palavras, ajoelhe-se. 50 reverências muito profundas, batendo-se no peito. Depois, por meia hora, fique deitado no chão. Antes de ocupar-se da alma, deve-se subjugar o corpo. Depois a senhora deverá ler as preces que o padre lhe indicar, ordenou a condessa. Marina fez sinal de não com a cabeça. Não rejeitarei nunca minha religião, e não vou me ajoelhar conforme a ordem. Não permitirei nunca que me guie o miserável que me ofendeu e cuja alma está cheia de sentimentos sujos, proibidos pela sua igreja. Chega, chega. A senhora não é somente uma herege teimosa, mas é também mentirosa e difamadora. Prossiga, padre. O senhor está vendo que, atuando com doçura e exortações, não poderá fazer nada? Gritou a condessa, pegando o açoite e ameaçando com ele. O padre pôs-se rubro de raiva e nem deu tempo para Marina reconsiderar, quando ele lançou-se sobre ela e prendeu suas mãos atrás das costas com a toalha que tirou do bolso. A senhora é muito rápida com as mãos, bela condessa. Pode ser que agora a senhora se torne mais conciliadora. Rindo maldosamente, disse o padre, ao amarrar as mãos dela. Marina gritava e tentava libertar-se, mas nesse instante, a condessa rasgou o corpete do seu vestido, cortou com a tesoura o forro, desnudando as suas costas e peito. Enlouquecendo de vergonha e horror, Marina ainda tentava escapar das mãos de seus torturadores, mas de repente escapou-lhe um grito selvagem e lancinante. O açoite estalou no ar e bateu nas costas dela, deixando vergões vermelhos carregados. Mais, padre. Isso faz com que as cabeças mais arrogantes e teimosas vejam claro, incitava a condessa. Depois da segunda batida, Marina caiu no chão de pedra sem sentidos. Quando ela abriu os olhos, a condessa estava sozinha e desamarrava as mãos dela, dando-lhe depois o chale de lã. Hoje foi a primeira lição, que claramente mostrou até onde leva a teimosia, disse ela severamente. Por isso procure no futuro subjugar-se sem escândalo. Aqui está o livro de orações, reze e reflita. Marina não podia responder nada. Nela cada nervo tremia. Os dentes batiam como se tivesse febre. Ao ver que ela estava sentada como louca, nada vendo ou escutando, a condessa saiu. Ao ficar só, Marina pouco a pouco voltou a si, mas sob esta tranquilidade externa escondia-se algo jamais experimentado, um sentimento de ódio selvagem e a decisão inabalável de defender-se, vingar-se daqueles monstros ou perecer. Uma dor insuportável nas costas, ombros e pescoço por causa dos vergões sangrentos privavam-na da possibilidade de analisar com calma as suas próximas ações. Ela molhou a toalhinha com água e rodeou os lugares dolorosos, o que lhe deu algum alívio. Depois, o melhor que pôde, arrumou o vestido e, agasalhando-se no chale quente, ficou pensativa. Então ela lembrou que levara um revólver para passear. Será que ele ainda estava com ela? Ela enfiou a mão no bolso e deu um suspiro de alívio. A arma estava com ela. Ao tirar do bolso o revólver, ela o examinou. Ele estava carregado com 6 balas e ela sabia atirar bastante bem e estava convencida de que não falharia. Portanto, ela poderia se defender, no caso extremo até matar ou ferir seus verdugos e fugir da prisão. A cada minuto, Marina ficava mais sossegada. Ela refletiu que, com certeza, se eles descobrissem a arma com ela, seria novamente posta para dormir, com a ajuda de algum sonífero. Por isso, deveria ter cuidado com a comida que trouxessem para ela. Examinou outra cesta posta ao lado da porta e escondeu parte da comida e 2 garrafas de vinho. Com estes víveres, daria para sustentar-se por um certo tempo. Mas a condessa parecia querer dar tempo para que sua vítima se refizesse, porque passaram alguns dias e ela não apareceu. Em compensação, cada noite traziam comida, que empurravam através da porta semi-aberta e depois rapidamente a fechavam.
Marina escolhia tudo o que era menos perecível e juntava ao seu estoque. Finalmente, certa noite, Marina novamente viu na sua frente seus torturadores. Imediatamente pôs a mão no bolso para tirar a arma. Logo que a condessa começou a falar e o padre pegou o seu açoite, Marina tirou o revólver e apontou. Eu mato como a cachorro o primeiro que der um passo na minha direção. Não mais permitirei que me torturem, disse ela com firmeza. A condessa, que era corajosa e cruel com indefesos, mas na realidade uma grande covarde, deu um grito e de um salto encontrou-se atrás da porta e fugiu. Cassavetes seguiu-a retrocedendo. Do lado de fora da porta ouviu-se injúrias e ameaças. Depois tudo acalmou-se. Capítulo 9. Com a volta de Zamovétski, Adorov e sua esposa voltaram a viver como antes, em paz e tranquilidade. As suspeitas do general dissiparam-se e a esperança do nascimento de um filho alegrava-o muito. Só uma coisa oprimia o coração de Pavel, a vaga preocupação com o destino de Marina. Será que ela realmente estava feliz? As cartas da sua filha pareciam persuadi-lo disto, mas uma voz interna sussurrava-lhe que faltava sinceridade nelas, pois Marina escrevia muito sobre seus vizinhos e a sociedade que ela frequentava, mas muito pouco sobre a sua vida familiar, especialmente sobre o seu marido. O outono estava incrivelmente sereno e quente, por isso a família dos Adorov decidiu ficar na casa de verão até meados de setembro. Um dia Pavel encontrou um telegrama de Zamovétski. Sobre a sua mesa, o qual informava o desaparecimento de Marina. Esta triste notícia aturdiu Pavel, mas mal ele se refez um pouco. Decidiu ir ao Tcharna para poder pessoalmente no lugar investigar este acontecimento misterioso. Tinha que se apressar não somente para obter notícias sobre o destino da filha, mas também resolver este problema até o parto da sua esposa. Juliana passeava diariamente depois de tomar café e gostava muito de sair com o carro que seu marido lhe tinha presenteado. Naquele dia ela levou junto consigo a sua velha tia, que fora convidada para passar uma temporada na sua casa, para que Juliana não ficasse sozinha enquanto o marido estava na cidade. As damas já voltavam para casa, quando de repente, numa curva, o motorista percebeu outro automóvel que corria impetuosamente ao seu encontro. Assustado com a possível colisão, ele virou a direção bruscamente para passar para o outro lado da estrada. Mas nesse instante o carro deu de encontro com alguma coisa, virou e jogou para fora os seus passageiros. Jogada do automóvel, Juliana bateu no tronco de uma árvore, depois rolou para uma vala, onde ficou caída sem sentidos. Sua tia feriu a cabeça e o motorista torceu a perna. Levada para casa, Juliana permaneceu inconsciente. O médico achou seu estado grave e mandou chamar de volta da cidade Pavel. Juliana deu à luz um menino morto e o médico disse que ela não ia sobreviver até a noite por causa da forte comoção. Ardendo de febre, Juliana agitava-se com inquietação na cama, frequentemente caindo em delírio. Parecia que um pensamento calava fundo na cabeça da agonizante, porque cada vez mais persistentes ouviam-se as palavras: pequei, eu pequei, Deus me castigou. Já eram cerca de 9 horas da noite quando Pavel voltou para sua casa de verão, cansado de andar atarefado na cidade e atormentado com o medo por Marina. Mas o aspecto desolado da criadagem e uma evidente desordem que reinava na casa deixaram-no perplexo. O criado a que lhe tinha indagado balbuciou algo incompreensível, porém a velha Avdotya, que o esperava, entrou no seu escritório e contou-lhe o que tinha acontecido. No primeiro instante, ele pensou que enlouqueceria. Toda a sua vida parecia, neste maldito dia, que privava-o da sua filha, da esposa e do filho ardentemente desejado. Com esforço enorme, procurou dominar-se e concentrar-se. Um frio tremor percorreu seu corpo e os dentes batiam nervosamente. Ela está viva? Perguntou ele com uma voz surda. Sim, senhor. Porém o médico na saída disse que é pouco provável que ela sobreviva até amanhã de manhã. Agora a senhora está quase sempre delirando, mas quando volta a si, exige o confessor dela. Grigori há tempo que saiu para a cidade para buscá-lo, e nós o esperamos de volta a cada trem. Adorov sentou-se, apoiou-se com os cotovelos na mesa e apertou a cabeça com as mãos. Depois ele mandou trazer água e, depois de tomar um copo,
Foi sem fazer barulho para o dormitório. Lá tudo estava em silêncio, e nesse silêncio sinistro ouvia-se somente a respiração difícil e ofegante da doente. Peivo indicou com a mão para a criada de quarto, lá sentada, que saísse do dormitório, e abaixou-se sobre a esposa, que mal podia ver na penumbra. Juliana estava deitada com os olhos fechados e respirava com dificuldade. Suas mãos vagueavam com inquietação sobre o cobertor. Pavel pegou a mão da sua esposa e ajoelhou-se ao lado da cama. Ele não podia falar e somente lágrimas amargas derramavam dos seus olhos. Ao sentir o toque do marido, Juliana estremeceu e abriu os olhos inflamados. Ela olhou atentamente para o marido, mas não o reconheceu e, sob a influência da ideia fixa que a dominava, ela tomou o marido ajoelhado na cabeceira pelo confessor que esperava. Padre, sussurrava ela com voz entrecortada. Como nosso bispo estava certo e o Senhor também, que Deus ia me castigar, porque me casei com um herege moscovita, inimigo da nossa pátria e igreja. Eu nunca o amei, mas o que me tentou foi sua riqueza e posição social. Reze por mim, padre, e me absolva para que eu não morra repudiada. Eu jurei para o meu marido, pela salvação da minha alma, que seria fiel a ele, no entanto o bebê não é dele. Ela falava cada vez mais rápido e sem nexo e de repente exclamou de maneira selvagem: Estou em fogo, estou em fogo. Rápido me absolva, Jesus Maria, tenham piedade de mim. Peivo ficou petrificado, mal compreendendo o seu balbucio, que desvendou perante ele toda a baixeza espiritual dessa mulher, que pagou com ingratidão pérfida a ele que a tirou da família pobre e numerosa e rodeou-a de amor, cuidados e luxo. Juliana continuava a balbuciar algo, mas Peivo não mais escutava. Parecia que antes lhe descia uma cortina preta, e ele ruiu sem sentidos no tapete. Nesse instante a porta se abriu, e na entrada apareceu o padre que veio da cidade. Somente algumas horas depois, Peivo voltou a si do desmaio, toda em lágrimas. A Vidótia, que cuidava dele, deu-lhe um copo de vinho e em seguida informou com voz insegura que a senhora falecera. Morreu, maldita, a desonra e a desgraça da minha vida. Ao cerrar os punhos, disse furiosa e dolorosamente Peivel: ela roubou tudo o que eu tinha. Ela é a causa da desgraça de Marina. Ao ver o espanto e o horror no rosto da velha, ele contou resumidamente sobre o desaparecimento de Marina. Ah, estes malditos mataram nosso anjo. Ela não se poupou para livrar o Senhor da desgraça, falava a Vidótia, soltando revelações, e começou a contar para Daurov, surpreendido, os detalhes do casamento de Marina. Não é possível descrever o que sentiu naquele momento. Marina inspirava-lhe admiração, e apesar da preocupação pelo seu destino, a afeição pura e sagrada da filha, a qual fora induzida a se sacrificar por causa dele, acalmava a alma dolorosa de Pavel. Eu encontrarei você, querida. Em todo caso, vingarei o miserável que ousou tocá-la com a sua mão suja. Sombriamente e com decisão murmurou ele baixinho. O amor que Juliana inspirava-lhe não mais existia. Agora ele pensava somente com repugnância naquela mulher maliciosa e depravada, que não tinha achado para ele outra expressão senão herege moscovita. Mesmo quando estava à beira da morte, que tipo de cristã foi ela, que vagueava por todas as missas, sempre balbuciando as preces, ficava horas ajoelhada perante imagens e comungava mensalmente, e ao mesmo tempo sacrificava a enteada por causa do seu egoísmo. E quanto a ele, toda a vida enganara-o descaradamente. Pavel riu bruscamente com amargura. Entretanto, quem sabe, pode ser que a ligação com Zemovetsky não fosse a única. A senhora, tão experiente em amores, poderia ter várias vezes se divertido às custas do marido. Esta reflexão repentina sugeriu a ideia de dar uma olhada na correspondência da esposa. Ele mandou que a Vidótia lhe desse as chaves da falecida e abriu sua escrivaninha. Verificou-se que Juliana mantinha uma correspondência viva com seus parentes, com numerosos amigos e amigas. A gaveta estava cheia de cartas antigas. Entretanto, ele não encontrou nada que pudesse confirmar suas suspeitas, mas numa pequena pasta, ele achou algumas cartas carimbadas com Tcharna. 3 delas eram de Stanislav,
mas Adorov desdenhosamente atirou-as fora sem ler. Em compensação, uma carta escrita com letra grande e negrita da Condessa Jadwiga atraiu a atenção com algumas palavras que por acaso deram na vista. Ele desdobrou a carta e começou a ler, mas à medida que percorria as linhas, seu rosto corava de indignação. A mensagem da condessa fora escrita há cerca de 2 meses e continha um sermão severo. Ela acusava Juliana pela ligação com um parente tão próximo como Stanislav, mas ainda pela sua intenção criminosa de casá-lo com uma herege, e ainda mais cuja mãe fora amante do conde em Mônaco. Eu apresentarei queixa para o arcebispo contra o seu confessor, que não proibiu você de uma tal torpeza. Parece que em companhia de tal marido ímpio, você esqueceu que contribui para um pecado 2 vezes mais terrível por causa da religião asquerosa da Marina. O que aconteceu? Que você não ficou com medo de arriscar a salvação da alma de Stanislav, abusando da leviandade e do impulso de cavalheiro dele para salvar a própria pele, e ainda diz que gosta dele? Pelvio pensava que ia sufocar a raiva, em que corja de canalhas caíra sua pobre Marina. De manhã chegou o general Curiati e Adorov contou para o seu velho amigo toda a verdade. Como você vê, a minha desconfiança tinha razão de ser, acrescentou ele com um tom triste. Dispense o favor para mim, assuma a responsabilidade do enterro e o peça o quanto puder. Não sou capaz de fazer nada por causa da preocupação. Entretanto, partir antes do enterro significaria dar motivos para mexericos, enquanto estou ansioso para viajar para Charno o mais rápido possível. Tudo ficou arranjado como um Kispível, alegando o tempo quente e decomposição rápida do corpo. Ninguém se surpreendeu que apressassem o enterro, e como já corriam rumores sobre o desmaio de Adorov, enquanto seu aspecto envelhecido e as faces cavadas confirmavam totalmente o seu profundo pesar e o seu estado enfermiço, ninguém se surpreendeu que o general não participasse de todas as missas de Requiem. À noite depois do enterro, ele partiu para Charna. A desordem e a tensão reinavam no castelo. O desaparecimento incompreensível da jovem condessa desalentava a todos. A condessa Jadwiga inspirava a compaixão de todos. Ela fazia ar que estava muito aflita. Celebrava as missas e distribuía esmolas para que Deus ajudasse a revelar a verdade. Uma única pessoa, Stanislav, não foi enganado com os requebros dela, alimentando a raiva no seu coração. Ele prestava atenção nela e observava, e embora não conseguisse qualquer tipo de provas, captou um olhar maldoso e de escárnio, que ela lançou sobre ele às escondidas, e que transformou a sua suspeita em convicção de que ela era a autora do crime.